Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um momento maravilhoso de muita troca, compartilhamento e soluções para empresas familiares. Fico muito feliz com essa oportunidade de hoje, em ter aqui uma convidada mais que especial, que trabalha aí com um negócio familiar fantástico, né, de atuação a nível nacional. Bruna, muito bacana ter você aqui comigo. Fico imensamente convidando a Bruna aqui para entrar conosco. E gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus por termos aqui essa oportunidade, esse dia de vida, de muita saúde, né? De vida e saúde a nós, a toda a nossa família. Estamos enfrentando aí um momento desafiador e a gente tem que comemorar muito cada amanhecer que nós temos, cheio de vida, luz, saúde e ainda mais com oportunidades de compartilhar, né? A nossa trajetória, a nossa vida, as nossas experiências. Então, Bruna, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz em ter você aqui comigo. Te admiro muito. Você tem uma história fantástica, cheia de garra, amor, determinação. E te conheci contando aqui, né, para quem vai estar nos assistindo agora ou depois da gravação, conheci a Bruna através de um projeto que eu trabalho, que é a BPW, né, que é uma ONG aí de empoderamento de empresárias. Então a Bruna estava num evento, numa emissora de TV, nos conhecemos lá e sou muito grata a esse momento, Bruna, onde eu pude te conhecer, conhecer a sua história, a sua trajetória. E de lá para cá, quanta sintonia houve, né, em termos aí paixão é, por assuntos de muita afinidade, né? Que são negócios, família. Então, seja muito bem-vinda a esse Oi, momento e Rejane. muita gratidão, viu? Por estar aqui comigo. Bom dia, Rejane. Muito obrigada pelas lindas palavras, já estou aqui emocionada. Mas é isso mesmo, né? Nos conhecemos aí num evento voltado para a mulher empreendedora e Sim, a nossa sincronia, a nossa afinidade aumenta a cada dia mais. E sim. temos muitos projetos pela frente. Temos sim. Muita coisa boa vindo por aí Exatamente. e fico muito contente, né? Em ver assim, ó, as estatísticas mostram que hoje 90% das nossas empresas são familiares, né? Isso desde micro, média, pequena, grande e multinacional. Então, assim, nós temos que ter um olhar muito estratégico, né? Para esse mercado, de como podemos nos desenvolver quanto empresas familiares, né? O quanto a gente pode aprender para minimizar aí as arestas das relações entre os sócios, porque são pessoas que se amam muito e que precisam estar preparadas, né, para o desafio do trabalhar junto no dia a dia, para o desafio das cobranças, para o desafio aí de sincronizar pensamentos, sincronizar planos, sincronizar desejos de futuro, né? O Sebrae traz também uma pesquisa muito bacana que mostra oportunidades e desafios dentro do universo da empresa familiar, né? Como oportunidade tem. É uma empresa mais estratégica, porque em momentos de crise toma-se decisões mais rápidas, né? Com menos burocracia. Geralmente tem uma estrutura administrativa mais enxuta. A empresa familiar ela acaba se sincronizando e ganhando a atenção da comunidade. A empresa familiar ela tem também o benefício de quando tem que fazer algum investimento, ter ali os investimentos da família, sem ter que acessar créditos com juros mais altos. Então tem uma série de benefícios. E também tem uma série de cuidados, né? Que entra aí muita questão dos relacionamentos, né? O que se espera de um, de outro, o que se espera em conjunto para esse negócio, o quanto temos que ter de clareza das habilidades de cada um, para que cada um se posicione de maneira assertiva, onde ele tem habilidade, onde ele realmente tem aptidão e tem paixão. Então, assim, temos também muitos desafios a tratar. Eu trabalho aqui com mentoria para empresas familiares e vejo que quando a empresa encontra essa sintonia, né, na gestão, essa sintonia de talentos, essa sintonia de respeito mútuo, essa sintonia
de se colocar no lugar do outro, a sintonia enquanto tem que decidir alguma situação de conflito, em decidir o que é melhor para a empresa e deixar o ego de lado. Então, são muitos detalhes que fazem grandes diferenças, né? Que faz com que uma empresa familiar ou decole ou decline, né? E hoje a gente tem aí essa história maravilhosa da Bruna, que está lá com seu pai. Bruna, eu quero que você conte pra gente aqui um pouquinho, né? Da história da agrocria, da história de como é que você se envolveu com o negócio, se desde sempre existiu a paixão ou se existiu um momento em que essa paixão brilhou, porque a gente vê que muitos filhos, em determinados momentos, não estão tão envolvidos, mas há um momento em que ele se envolve, né? Mas conta aí pra gente, como é que foi essa história que eu vejo hoje o bastidor dela, acho incrível, mas conta pra gente como tudo isso aconteceu. Todo bastidor é incrível, mas não é fácil, né, Rejane? Não, não é Vamos fácil. deixar isso claro para todo mundo, né? Sim, Que o mais importante é o desejo de que é tudo dê verdade. certo, É verdade. não é? Olha só, eu venho de uma empresa no segmento do agronegócio, né? Nós temos aí indústrias de nutrição para bovinos de corte, sementes para pastagens. A empresa tem a minha idade, 40 anos. Meus pais contam que aos finais de semana, logo que a empresa começou, minha mãe me deixava no balcão no Moisés para poder ajudar a organizar, fazer a limpeza, coisas de empresa que está nascendo, né? Então, realmente nascemos Uhum. juntas, mas eu não ingressei na empresa de cara. E eu acho que isso foi muito importante para que eu esteja aqui hoje, né, dentro da empresa. Meu pai sempre deixou livre meus pais para que eu fizesse o que eu quisesse, né? Então eu brinco que eu cresci livre. E foi quando eu segui meu coração e cursei a área da saúde. Então fiz fisioterapia, especializei em acupuntura, em ventilação mecânica. E foi quando eu tive, eu digo, meu despertar, né? Meu despertar, por quê? Porque a essa altura já era uma empresa de mais de 20 anos, extremamente consolidada em todo o mercado nacional. E eu tive esse despertar e esse reconhecimento também, né? De olhar e falar, nossa, mas vai ficar aqui na primeira geração, né? Todo esse legado que meu pai e o sócio dele construíram, né? São dois grandes amigos que se conheceram na adolescência. Todo esse legado que eles construíram, todo esse conhecimento que eles trouxeram, vai ficar neles, né? E, assim, aquilo me incomodou muito. E foi quando eu parei para pensar em como eu poderia contribuir e estar participando desse legado, dessa história deles, né? E então, assim, meu despertar para o reconhecimento de tudo que foi construído, porque a gente não tem noção disso. E quase todo mundo tem isso dentro de casa, né? É verdade. Então eu comecei a procurar, eu fiz. Ai, fugiu o nome agora. Fiz inclusive com a minha irmã. Fiz um teste de orientação vocacional para Hum, ver em qual área eu teria mais aptidão para que eu entrasse no negócio com algo que eu tivesse afinidade, né? A gente tem bacana. que ter afinidade com alguma área e não simplesmente falar eu quero estar lá, ou eu quero ocupar tal cargo, ou eu quero ocupar tal cadeira. Não, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem sabedoria, né? Verdade. Então fiz um teste vocacional e aí na ocasião fiquei entre direito e administração, optei pelo direito. Então Uhum. foi quando eu comecei a cursar o direito. Eu nessa ocasião eu já estava com dois filhos. Fiz o curso de direito, paralelo ao curso de direito. Já no final da faculdade eu entrei na empresa como estagiária do IEL e fiquei 2 anos na empresa cumprindo essa carga horária do IEL, fazendo toda a parte, né, como tem que ser. Sim. Depois disso, fui oficializada, hoje eu sou seletista, e ainda assim, encaixando aí a faculdade, no primeiro horário da manhã e depois das 18, nesse meio termo eu trabalhava na agrocria e também trabalhava numa transportadora que à época nós tínhamos que ficava em Anápolis. Então, quem está de fora é lindo, quem está de dentro é muito difícil, né? Conciliar tudo isso com dois trabalhos, estudo, filhos, marido e a gente, né, Rejane? Porque a gente sempre deixa a Sim, gente de lado. E uma hora a é saúde chama a gente. verdade.
Então foi uma etapa bem puxada e gratificante. A gente colhe frutos, né? Hoje eu tenho mais de 10 anos de empresa e depois disso eu fiquei 6 anos no departamento jurídico, fiquei 4 anos como gestora do departamento comercial e marketing e hoje eu sou gerente de relacionamento. Então, hoje o meu cargo dentro da empresa é a gerência de relacionamento. Foi um cargo que eu sonhei muito com ele, muito. E assim, foi um presente da vida para mim, um presente de 2020. Eu me considero muito realizada no meu, na minha visão. Eu estou no meu lugar, no lugar que eu pertenço, onde eu tenho afinidade, onde eu posso contribuir para a empresa. E eu tenho dentro de mim que eu cheguei ao meu cargo topo da empresa. É lá que eu quero estar para sempre. E é muito importante a gente ter essas ambições bem claras, né? Tanto para a gente quanto para quem está ao nosso lado, né, Rejane? De onde a gente quer chegar dentro desse negócio familiar, o que que a gente tem para oferecer para a empresa, né? E a gente tem que estar feliz, né, Rejane? A gente não, eu sou muito sincera e eu falo muito para todo mundo que assim eu só faço as coisas se aquilo me der paixão. Então eu tenho que ter paixão e eu tenho paixão por onde eu estou e pelo que eu faço. E eu acho isso muito importante. Quando a gente fala em sucessão, lá atrás a minha mãe chamou muito a minha atenção. Vem fazendo aí muitas palestras, as coisas começam a as oportunidades começam a aparecer, né? De acordo com as nossas afinidades. E ela sempre falou assim para mim: eu não gosto que as pessoas falam que você é a sucessora, você tá matando seu pai. E eu falei: não, mãe, não é assim. Não é assim, né? Inclusive nós fizemos todo o cargo de diretoria da empresa, fizemos aí 2 anos de curso pela Fundação Dom Cabral, o programa de desenvolvimento de acionistas. Então, assim, tudo isso foi muito trabalhado, né? É um curso difícil, é um curso muito delicado, onde a gente abre e a gente aborda expectativas, anseios, coisas não faladas, né? E as coisas não faladas, elas podem não ser faladas, mas elas são demonstradas de outras maneiras, né, Rejane? Muitas vezes ofende e machuca muito mais as partes de uma maneira totalmente desnecessária. Então, passamos por esse processo. Estamos aí finalizando aí um acordo de sócios depois desse processo do programa de desenvolvimento de acionistas. Então, assim, eu considero que nós estamos num nível muito evoluído quando a gente fala em empresa familiar. E aí, voltando ali, quando a minha mãe falou: não fala assim, tá matando seu pai, ele tá vivo, né? E meu pai tá jovem, 60 e poucos anos, a 1000 por hora. E eu falei: não, mãe, tem uma diferença, né? Sucessor é aquele que está dentro do negócio, a par de todo o negócio, compartilhando da gestão, aprendendo, né, com o pai, com os outros diretores. Senão eu seria uma herdeira, né? E herdeira é aquele quando o familiar falece e você fala: nossa, nem sabia que eu tinha essa empresa, brincadeira, né? Mas você assume um negócio que você não sabe como Sem ter funciona, afinidade que nenhuma, você né? não tem noção, não conhece os colaboradores, aí você é um herdeiro, você caiu de paraquedas ali e está lascado, né? Verdade. E sucessor, as partes estão vivas, crescendo juntos, aprendendo juntos, né? Então, assim, e meu pai é muito sincero, muitas vezes ele olha para mim assim: ah, minha filha, você tem tanta sabedoria e tão pouca maturidade emocional. E assim, gente, que bom que eu tenho ele do meu lado para me contar isso, né, Rejane? Você já pensou num dia eu sozinha tendo que descobrir que eu não tenho maturidade emocional? Então, assim, são coisas fantásticas que a gente tem essa oportunidade numa empresa familiar quando a gente está ao lado aí do nosso membro, né, do nosso pai. Isso é fantástico. É verdade, é verdade. E acaba que é uma grande oportunidade, né, Bruna? Quando Eu você não enxerga. compartilhei, então eu queria só encerrar isso, eu acabei de lembrar. E o que que eu fiz, né? Eu falei, depois de passei por vários setores na empresa, crédito, cadastro, cobrança, muitos anos no jurídico, comercial, marketing, fiz o transporte da outra empresa que a gente tinha. Então, assim, deu uma rodada boa. E aí, o que que eu falei? Eu preciso me aperfeiçoar em algo, né? Já trago bagagens diversas, mas eu preciso focar em algo.
Então, foi quando eu fiz e resolvi cursar o curso de gestão de negócios da Fundação Dom Cabral, que eu deveria ter encerrado em maio, mas a pandemia não permitiu. E para ter essa visão ampla, né, do negócio, saber fazer a gestão, entender do todo e Uhum. estar ali dentro com as minhas habilidades. Passo para você a palavra, senão eu vou ficar aqui a manhã inteira. Não, e olha que jornada maravilhosa, né? Quando eu digo maravilhosa, é no sentido de quanto aprendizado, né? De lá no início da sua jornada profissional, você ter tido as suas aptidões próprias, os seus desejos, cursado ali os cursos que eram vistos no momento como os melhores. E eu costumo dizer assim, ó, a gente estava comentando isso com uma pessoa ontem. A gente, é até uma jovem falando, Rejane, eu ainda não sei o que que eu quero e eu já tenho que fazer Enem, como é que a gente tem a certeza? É muito imaturo, né? Imaginar que um jovem de 17, 18 anos aí tenha certeza plena do que ele quer para a vida. Ele não Para a vida vivenciou, toda, né? ele não experimentou. Então, a gente tem, assim, eu que trabalho com processos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de negócios aí, a gente vê muita gente entre os 35 e 40 anos se reposicionando totalmente. Por quê? Porque já vivenciou, experienciou várias situações, vários ambientes e sabe escolher, né? E agora? O que que eu quero para fazer, para dar o meu melhor e para ser feliz, né? E aí a gente vai se posicionando da maneira correta. Mas mesmo os mais jovens, hoje a gente tem muito mecanismo, muitas ferramentas que a gente utiliza, né? Muito conhecimento para já ir vendo, de acordo com o que eu tenho na minha família, né? De acordo com todas essas oportunidades, onde é que eu me encaixo, né? Onde é que com o que eu tenho hoje eu vou ser feliz, eu vou dar o meu melhor e vou ser feliz, né? E vejo aí toda essa sua bagagem, essa gratidão que você tem ao negócio que a sua família começou lá atrás, um negócio pequenininho, que hoje é esse negócio gigante, de amplitude nacional. Essa gratidão também é um esteio muito forte, né? Para essa construção da sua jornada dentro do negócio. Olha só quantos departamentos você vivenciou, desde a fase estagiária, o quanto você está aberta a escutar o que é fácil e o que não é fácil, né? Porque nós temos, cada um tem os seus filtros, cada um escuta, só que tem gente que quer tapar os ouvidos e não quer escutar aquilo que é difícil, né? Mas escutando o que nos é difícil inicialmente é o caminho para o aprendizado. Porque escutar o que é fácil tá só validando o que a gente já aprendeu, o que a gente é, o que a gente faz, né? Eu queria fazer um É, depoimento aqui. Eu vou até te interromper. Quando a pode gente falar. fala em difícil e fácil, é bem interessante, porque é difícil, mas é gostoso, né? Então, assim, Uhum. em muitos momentos, a minha mãe falou assim: minha filha, você sofre tanto, você não precisa disso. Faz um cursinho, presta um concurso para, né? Faz um concurso público, escolhe onde você quer estar. Você tem uma bagagem acadêmica muito grande. E Uhum. aí eu falei, mãe, não é isso que eu quero. Uhum. Eu não quero fazer esse concurso. Eu quero estar Uhum. aqui. Vai dar certo, eu vou, né, eu vou me adaptar. Mas assim, nem sempre escolher o caminho mais fácil é o melhor para a gente, né? A gente tem essa fase de adaptação, de reconhecimento, de ser reconhecido. Então, assim, eu falo que é um dia de cada vez, né? Sim. E a gente tem também os choques internos dentro da empresa familiar, né? O choque de perfil comportamental, que a gente tem as pessoas que são executoras, que são rápidas no gatilho e que já é foco no resultado e que quer o processo todo muito rápido. A gente tem as pessoas que são as comunicadoras, que o foco já é conexão, o foco é gostar de gente, de se comunicar, de ser criativa. A gente tem os planejadores, que são aquelas pessoas mais lentas, mas que são extremamente harmoniosas, extremamente confiáveis, que gosta de ter um passo a passo para tomar decisões. E a gente tem o quarto perfil, que são os analistas, que são pessoas que precisam de fatos e dados para validar qualquer decisão. Então, e quando a gente tem aí, geralmente as famílias são compostas por pessoas de perfis distintos. E isso é chave de muito conflito, né? Porque uma pessoa que é muito analítica, ela vai conviver com o sócio ali, seja filho, esposo, esposa, irmão, com um sócio que é mais comunicativo,
O que analista acha que o comunicativo é raso. O comunicativo acha que o analista é detalhista demais, né? Os executores com os planejadores acabam se chocando um pouco também, porque o executor é muito foco no resultado e muito rápido. E o planejador ele precisa de um tempo para processar e faz tudo muito bem feito. O executor tem iniciativa, o planejador tem acabativa. Então, assim, quando a gente vê esses perfis distintos, se eles não têm esse autoconhecimento para entender e falar a linguagem do outro, para ter a empatia ali em família, para entender que a pessoa não está um atropelando o outro, ou um não está querendo ser maior que o outro, mas sim são só maneiras de se posicionar, maneiras próprias, e que isso pode ser interpretado, processado e extraído o melhor que há de tudo. Muitas empresas acabam se perdendo, né? Muitas famílias acabam entrando num conflito sem fim, muitos casamentos acabam tendo um final aí de separação, né? Muitos filhos, a gente vê hoje filhos e pais, pais e filhos, não curtindo essa paternidade por problemas dentro da empresa. Então, assim, há de existir muita maturidade, né? E essa maturidade, ela pode vir de um processo natural, evolutivo, né? Ou ela pode vir de buscas por uma mentoria, por um processo de desenvolvimento coletivo. Então, existem caminhos, né, para essa maturidade emocional. Quando você citou aí a questão da inteligência emocional, ela é muito necessária, né, Bruna? Porque eu preciso entender, num momento de crise, qual sentimento está batendo ali na minha porta para me tirar do eixo, né? Eu preciso entender também, num momento de discussão com o sócio, qual que sentimento aquela pessoa está tendo que está atrapalhando ali aquela negociação. Quando eu consigo dar uma equalizada nesses sentimentos, entender o posicionamento do outro. Existe aquela conversa que é a conversa de avô, né? Mas acho que todo mundo já escutou. Não teve um problema, conta de 1 a 10. Não resolva esse problema no momento em que você soube dele. Não resolva o problema no momento que ele foi descoberto. Respira, conta de 1 a 10, que você vai encontrar a melhor solução. Porque o nosso cérebro, ele tem aí o lado emocional e o lado racional. Só que o lado emocional, ele é preparado para agir mais rápido. Então, a gente tem que dar um tempinho para o nosso racional também funcionar, e não tomarmos decisões no calor da emoção, decisões que podem não ser o melhor para nós ou para nossa família, né? E essa maturidade, né? Maturidade profissional, maturidade pessoal, ela traz muita clareza. Olha só, o quanto é bacana entender, escutar a Bruna dizer: eu estou no lugar que eu quero, eu estou no lugar que eu gosto. E o quanto a gente entra numa vibração, numa vibe boa, que as portas vão se abrindo, né? Hoje a Bruna tem aí também um canal que é Mulheres Fortes do Agro, né? É Mulheres Fortes, Mulheres de Raça. De raça. É. Mulheres de Raça do Agro. E que ela inspira com a história dela um tanto de mulheres aí que também vivenciam o mundo agro, né? E que trocam experiências. Depois, se você quiser contar um pouquinho, Bruna, desse grupo, dessas mulheres, porque acho super importante, né? Nós estarmos numa tribo que busca o mesmo que nós. Essa também é uma chave do sucesso. Eu preciso andar com pessoas que estão evoluindo, com pessoas que buscam crescer, com pessoas que buscam se desenvolver, porque a nossa dinâmica não é fácil, né? Ter que orquestrar todos esses papéis, negócios, família, filho, esposo, casa, isso não é fácil. Agora, se eu estou ao lado de pessoas que vivenciam o mesmo, eu acabo conseguindo orquestrar isso com um pouco mais de leveza, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Bruna, desse grupo. Rejane, olha só, você vai falando e a gente vai fazendo reflexões, e assim, o projeto Mulheres de Raça do Agro, ele nasceu de uma necessidade minha, de uma percepção da empresa, de que a gente via clientes, né, filha de clientes, querendo entrar no negócio, e que ainda não tinham aí esse espaço, seja para trocar experiência, para aprender coisas novas. E então o projeto está aí com um pouco mais de 2 anos.
Eu falo para todo mundo que eu não imagino a minha vida hoje sem essas mulheres do agronegócio. Hum. É uma sororidade muito grande e é a hora que a gente realmente vê e pratica a sororidade, né? Uma palavra tão linda e tão pouco prática, em prática, né? Na vida das pessoas. E o que a gente estimula as mulheres a estarem fazendo, Rejane? Contar a sua história. Porque se a gente inverter os papéis aqui hoje e eu pedir para você contar a sua história, você vai se encantar com a sua história a partir do momento que você verbalizar ela, né? É a hora que a gente para refletir, verbalizar a nossa história, toda a história é única. E toda a história é incrível. É a hora que a gente compartilha a nossa trajetória, o que a gente superou, a gente se sente tão feliz, tão realizado. Então, isso é muito importante. E o que a gente faz é estimular essas mulheres a verbalizarem, a contarem a história delas. Porque além delas se sentirem importantes, assim, além delas enxergarem o quanto elas já caminharam, elas desvendam, né, esse cenário para outras mulheres. Elas dão a outras mulheres a oportunidade de enxergarem a própria história. Isso é fantástico, porque a partir dali, muitas vezes, essas mulheres caminham sozinhas, né? Elas encontram o seu caminho. O que elas querem fazer dentro do agro? A hora que elas verbalizam essa história, acabou, elas vão embora sozinhas. Então isso é muito importante. Hoje o projeto a gente tem o grupo do Telegram, tem o Instagram, mas o que é mais importante? É levar conteúdo para elas assim proporcionar, a gente tenta fazer pequenos encontros. Seja para trocar uma experiência da fazenda, compartilhar com elas como o uso de um produto dá resultado ou não dá resultado. Ontem a gente iniciou a série de educação financeira em parceria com a XP para essas mulheres. Por quê? Porque eu vejo que é importante a diversificação de renda, né? A gente aprender a cuidar, fazer a gestão, fazer essa educação financeira, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, isso tudo é muito importante. Isso traz segurança a hora que a gente fala de agronegócio. Se ela tem mais uma diversificação de renda, se ela tem um dinheiro bem investido, isso pode socorrê-la numa emergência dentro da sua propriedade rural, né? Porque, afinal de contas, a gente está sujeito a vários fatores externos da natureza que a gente não domina. Então, eu tento trazer conteúdos diversos para estar auxiliando nessa jornada. Aí, o quanto elas devem ficar gratas, né? Eu digo porque quando a gente se encontra em um meio de outras pessoas que vivenciam as nossas dores, que vivenciam os nossos desafios e tem uma oportunidade de compartilhar isso, nós nos sentimos muito mais fortalecidas, né? A gente tem lá, eu tenho, né, o grupo da BPW, que é uma ONG internacional de mulheres profissionais, empresárias, e aqui no Brasil tem vários pontos do Brasil, e aqui em Goiânia eu coordeno o grupo. Às vezes a gente tem pessoas ali que são super fortes, pessoalmente falando, profissionalmente falando, mas todo mundo tem os seus desafios, né? E quando você une essas forças, quando você une essas pontas, e principalmente que você oferece um ambiente seguro para esse compartilhamento, essas pessoas compartilham, encontram o seu brilho, que às vezes está um pouquinho ofuscado, e seguem juntas, sendo luz a muitas outras vidas, né? Eu amo essas iniciativas sociais, eu acho que sem elas a gente acaba que não cumpre o nosso papel de verdade nesse mundo, né? Eu Porque sinto bem isso, Regiane, eu vou te interromper. Acaba que eu sinto dentro do meu coração que é como se fosse um projeto social mesmo, onde a gente tem a oportunidade de, conhecendo a história do próximo, da próxima nesse caso, a gente transforma a nossa vida e a dela também. Então eu vejo que é bem social sim, e é assim, é muito gratificante. São sim. várias amizades que a gente constrói assim. Eu brinco que parece amizade de infância, né? É um vínculo muito forte, justamente porque a gente encontra esse espaço de estar compartilhando com pessoas pares as nossas experiências, as nossas dores, né? E as conquistas também. Sim. E tem um livro que eu amo e eu super indico, que se chama Dar e Receber. É, Não é um livro que conheço. conta a história do dono do maior networking do mundo. E ele Hum, conta como é que essas relações são estabelecidas, né? E vem muito dessa questão de você querer se doar,
de você desejar transbordar o que você tem de melhor ao mundo, né? E aí lá tem uma pesquisa que é uma pesquisa mundial que valida quem é que tem as melhores oportunidades, né? Oportunidade de vida, na vida pessoal, na vida profissional, nos negócios. Se são os doadores, aquele que doa sem olhar a quem. Se são os compensadores, que é aquele toma lá da cá, eu te faço um favor, se você me fizer um favor na mesma medida. Ou se são os tomadores, que são aquelas pessoas mais afoitas, que vêm, extraem o que há de melhor e vão embora, né? E aí, na pesquisa toda, sempre as pessoas ficam assim, nossa, será, né? Será quem é que tem aí mais chances de sucesso na vida, em sua jornada? São os doadores. Só que lá também tem uma ponta de doadores lá no topo da pirâmide, que são doadores de sucesso, e lá no chão da pirâmide, na base, doadores fracassados. E qual que é o grande segredo disso, de nós nos doarmos e seguirmos crescendo? É doarmos aquilo que a gente já tem. É primeiro encher o nosso pote e depois conseguir doar. Seja o nosso pote de tempo, seja o nosso pote de conhecimento, seja o nosso pote financeiro. Por quê? Se eu tô com os meus negócios todos atolados, um monte de atividade atrasada e todo mundo que levanta a mão, Rejane, me ajuda, Rejane, me ajuda, Rejane, me ajuda, e eu paro para ajudar todo mundo. Eu não vou me estruturar e eu não vou ter condições de contribuir. E eu te falo que eu fui uma doadora, doando o que eu não tinha por muitos anos da minha vida. Às vezes eu estava com um monte de atividade atrasada, às vezes eu não estava com o meu fluxo financeiro tão equilibrado, mas se uma pessoa pedir ajuda, eu queria ajudar. Um conhecimento que eu não tinha, eu ia perder um tempão buscando para poder ajudar todo mundo no momento em que a pessoa pede ajuda. Hoje, o que que eu aprendi com tudo isso? Eu continuo contribuindo, porque essa é uma grande paixão que eu tenho, mas não exatamente na hora que a pessoa levanta a mão. Rejane, você pode me ajudar com isso? Eu falo, olha, ok, eu posso, e eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Pode ser amanhã à tarde? Ou pode ser na semana que vem? Ou pode ser, ó, eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou buscar quem te ajuda em tal dia, né? E assim, a gente estrutura um networking muito bacana, a gente cria uma teia de compartilhamentos, de ajuda mútua, de empoderamento de outras pessoas, mas nos mantendo numa estrutura capaz de contribuir cada vez mais, né? E eu gosto de falar disso quando a gente abre essa teia aí do vínculo social, porque muitas pessoas apaixonadas, né, por ações sociais, por ações sociais da empresa, por ações sociais pessoais, quando não tem essa clareza, às vezes ao tentar dar tudo, até aquilo que não tem, se desestrutura e deixa de ajudar o mundo, né? Então a gente precisa estar cada vez mais fortalecidos para que a gente possa contribuir de maneira muito próspera em todos os ambientes em que a gente convive, né? E Bruna, você ainda tem mais uma veia empreendedora aí, né? Além da agrocria, além das mulheres fortes no agro, as mulheres de raça do agro, Rejane, e ainda tem mais um negócio aí, não tem? Conta aqui pra gente. Tem, Rejane, tem. É recente, é um empreendimento novo, mas que fez muito sentido para mim. E eu entrei para o marketing de relacionamento. Então, hoje eu empreendo dentro da Juness, que é uma multinacional. E lá eu estou terminando aí de me realizar. Tem um time aí, já estou com 12 equipes montadas, esparramadas no Brasil e outros países. Que bacana. E então é um trabalho muito bacana, né? Eu consigo aplicar aqui tudo que eu aprendi dentro da minha gestão comercial, tudo que eu aprendi dentro do meu curso com a Fundação Dom Cabral, e vejo aqui novamente outra oportunidade de estar transformando a minha vida e a vida das pessoas que estão comigo, né? Então eu faço esse negócio nas horas extras, né, nas horas vagas, depois das 18, sábado, domingo, feriado, na hora que der. Uhum. Mas o que vale é que eu tô ali, assim, leva aí para as pessoas a oportunidade de ter uma renda extra, numa hora extra, sem que elas percam o foco do negócio principal. E é muito bacana. É muito bacana a gente ver as pessoas e ver a mim mesma, né? Aprendendo novas coisas, aí, me lançando num novo desafio de aprender
outros negócios, de aprender outros modelos, porque é muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto, fazendo só o que a gente sabe, né, Rejane? Verdade. Então, Não, e assim, o quanto hoje, a gente aprende até quando a gente para ensinar, né? Igual você, exatamente. ao montar essas equipes, ao dar aí luz à vida de tantas mulheres, né, com um novo negócio, o quanto você ganha de experiência, né? Porque cada vida é uma vida, cada vida é uma história, cada vida tem ali um significado muito Você sabe, interessante. Rejane, que você falou um negócio, e olha só, eu tenho algumas mulheres maravilhosas no meu time, até o meu time chama Mulheres de Raça, desse cara, Ah, aqui dentro da Junesse. Eu trouxe a marca para cá. Mas, enfim, sim. muitas mulheres que estão no meu time falam para mim que sentiam falta de ter algo em paralelo, justamente para poder ter só a identidade delas e fazer algo fora do negócio familiar. Olha que Uhum. interessante. Não, e o Então, quanto é bom assim, esse complemento, porque é, dá uma energizada, né? E essa exatamente. energia acaba impactando no negócio principal, Isso, né? assim, e é interessante porque a gente volta nesse tema, né? Empresa familiar. Sim. Elas estão ali também, mas é desafiante porque a empresa familiar ela tem a cara e a identidade dos fundadores e a gente tem Sim. que respeitar isso, respeitar a hierarquia, respeitar o negócio, porque a gente tem que respeitar e honrar, né? Sim. Mas assim como eu, elas também, sem eu comentar nada, muitas dessas me procuraram, elas viram ali a oportunidade de ter algo com a cara delas para que conseguissem seguir com o negócio familiar, como ele deve ser, porque a gente não pode chegar querendo mudando, né? Querendo Sim. transformar e querer ensinar. Imagina eu chegar querendo ensinar o negócio para o meu pai. Eu estou ali para aprender. Mas no meu Sim. negócio eu posso ensinar, eu posso aprender, eu posso errar. Coisas que numa empresa familiar a gente já não tem esse espaço. Porque se a gente quiser ficar lá, a gente tem que respeitar o negócio. Então, muitas delas têm me procurado justamente para poder transbordar essa energia, essa identidade delas num negócio próprio. E era uma percepção que eu não tinha e tem sido muito interessante. E aí, o que eu percebo? Que assim como eu, elas têm criado uma harmonia, né? Como a gente consegue seguir no negócio familiar, dedicando sempre muito, mas o nosso coração fica mais tranquilo, porque a gente tem um outro espaço onde a gente pode transbordar como a gente quiser, né? Verdade. Então, Não, isso e é muito bacana, Rejane. esse equilíbrio traz paz, traz luz, a todos os ambientes, traz paz e luz à sua casa, traz paz e luz ao negócio familiar, traz paz, luz, desenvolvimento ao novo negócio, né? E hoje termos uma renda distinta é muito importante, né? Por exemplo, nesse momento que nós vivenciamos de pandemia, infelizmente a gente tem algumas áreas extremamente atingidas, né? E que se a pessoa tem ali uma segunda fonte de renda, se a empresa familiar não é a única fonte de renda, ela vai estar num momento um pouco menos desconfortável, né? Porque a É, gente está sujeita, infelizmente, a grandes mudanças da noite para o dia. Mas para mim, o que há de melhor em tudo é essa questão de energia mesmo, né? A gente tem que estar numa energia boa, a gente tem que estar numa sintonia boa, a gente tem que estar se sentindo realizada, a gente tem que estar se sentindo em crescimento, né? Eu não sei se é porque esse valor para mim é muito importante, essa questão do desenvolvimento contínuo. Eu acho que a gente precisa estar sempre buscando, crescendo, se desenvolvendo. Se a gente tem esse sentimento vai impactar positivamente o nosso negócio familiar, né? Porque ele vai trazer uma pessoa de energia boa. Agora, se a pessoa está se sentindo tolhida, né, das suas habilidades, se ela está se sentindo limitada, se ela não está sendo reconhecida, tanto no ambiente familiar quanto em outros ambientes externos, ela não vai dar o melhor de si, eu né? vou te interromper porque a gente estudou muito uma coisa no curso da fundação, quando a gente fala da pessoa não reconhecida ou outra coisa similar. A gente estudou muito sobre a importância daqueles que são dos excluídos, né? Os membros familiares que são excluídos ou ignorados no negócio.
Não necessariamente todo membro familiar tem que estar ali dentro, mas tem que ser muito claro, né? Tem que ser sentado a uma mesa, definidos os papéis, quem fica de fora, se todo mundo vai receber igual, se todo mundo vai receber diferente, se quem está no negócio recebe, quem está de fora também recebe ou não recebe. São regras familiares, né? Que a Sim. partir da hora que os fundadores decidem, eles sabem todos os riscos, todos os benefícios e a decisão cabe a eles. Mas se isso não Sim, acontece, se esses papéis não são definidos, não são conversados, a gente vê muito que os excluídos são os sabotadores do negócio. verdade. E eu achei isso tão forte, Rejane, né? Aquele que se sente excluído ser o sabotador. Isso é tão forte e tão importante de ser acolhido, né? Sim. Tão importante esse acolhimento e esse cuidado com toda a família, com toda a família. Então é muito Porque a importante, família assim, tem uma energia atinge única. patamares que a gente não percebe, né? Às vezes a gente não visualiza, mas tem um impacto muito grande. É muito importante. Eu conheci um pouco, né, até da constelação familiar. Não sei se você já passou por processo de constelação. Uma vez e, É, assim, esse mês eu quero ir de novo. aham, é muito forte essa questão da energia, né? Quando a gente tem esse conhecimento de um fluxo da energia da família mesmo, né? De o quanto a gente não deve excluir nenhum ente da nossa família, independente do posicionamento que ele toma, né? Porque isso tem consequências no nosso dia a dia, tem consequência para a harmonia de Várias forma geral. gerações, né? Impacta todo mundo, né? De uma maneira ou Sim, de sim. outra, visível ou Então, quando a invisível, gente isso tem a impacta. empatia, quando a gente tem a empatia de acolher, mesmo quem não está se doando ali naquele momento, esse fluxo ele gira de uma forma muito mais harmoniosa, né? Eu tenho clientes que os filhos falam, não quero participar, não me vejo aí. Se eu entrar, vai ser muito conflito, principalmente quando tem perfis iguais também, que bate de frente, né? E tá tudo bem, né? Eu tenho cliente que o filho saiu, foi desbravar um outro mundo e depois enxergou que queria voltar, o pai acolheu. Assim como eu tenho cliente que às Cada vezes um o no filho seu sai tempo, né, Rejane? para desbravar e que quando volta o pai fica de bico, não, você não quis, agora também você não faz parte. Isso quebra toda uma cadeia ali de sequência de sucesso, né? Então é preciso muita sabedoria de ambas as partes, tanto do É. filho, quanto dos pais, quanto dos irmãos, né? Lá em Quanto casa, entre esposo e Rejane, vou, esposa. vou compartilhar com você. Lá em casa, eu fui a última, apesar de ser a mais velha, eu fui a última a entrar na empresa. Foi uma Uhum. opção também, lógico. Sim. Eu tenho mais um casal de irmãos, eu sou a mais velha. Meus irmãos entraram, ficaram muito tempo e optaram por sair. Hoje ambos têm esse Uhum. negócio próprio, tem muito sucesso no negócio próprio, foi construído, né? Porque para a gente ter sucesso no nosso negócio pessoal é uma jornada. Então hoje eu posso falar para você que eles caminharam, fizeram essa jornada individual e são empresários bem-sucedidos no segmento que eles escolheram. E foi uma opção deles. Eles Sim. entraram e, e viram que ali não, eles não pertenciam àquele lugar, que eles queriam algo mais e totalmente diferente. Hoje eles estão em nichos totalmente diferentes. Então, Uhum. assim, a empresa familiar oferecer essa oportunidade é muito bacana. Por quê? Porque hoje eles estão de fora, extremamente felizes, realizados, desejando o bem, a prosperidade para o negócio, né? Uhum. E poderia ser diferente, né? Sim. Poderia ser de uma forma negativa. É verdade. Eu conheço casos de filhos que entram no início e depois saem, vão para o seu próprio mundo. Casos de filhos que não querem no início, vão lá, desbravam e voltam. E em N situações, a gente precisa extrair o que há de melhor, né? Nessas relações, a gente precisa extrair de melhor o que há nessa harmonização. Porque o sucesso do negócio vai estar muito ligado ao sucesso da família, né? Se eu tenho ali uma família que se entende, uma família se respeita, uma família que busca o melhor para todos, independente do caminho escolhido, né?
a gente vai ter aí muito mais chance de sucesso, o sucesso do negócio, o sucesso pessoal de cada um e o sucesso do grupo, né? Do grupo familiar. E o quanto isso impacta nas próximas vidas que estão vindo, né? Nos netos, nos bisnetos, o quanto é importante para as novas gerações que estão vindo entender e perceber esse ambiente de respeito, esse ambiente de compartilhamento, esse ambiente de autoentendimento, né? Então, assim, para mim, a chave do sucesso aí das empresas familiares é entender muito, né, dos seus processos técnicos, das questões técnicas dos seus produtos ou serviços, e entender muito de comportamento humano, né? Porque quando entende-se de comportamento humano, os gestores se entendem, os gestores se entendem com os colaboradores, os gestores se entendem e se conectam muito mais com seus clientes. Então, quando a empresa passa a ter um olhar também humanizado para as relações, como é que eu me relaciono com os meus sócios, como é que eu me relaciono e eu lidero os meus colaboradores, como é que eu me relaciono com o mercado, como é que eu me relaciono com os meus parceiros de negócios. Existe aí. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Existe uma chave muito maior, né, para o sucesso. Então, vamos caminhando aqui para a finalização da nossa live. Bruna, muita gratidão por todo o seu compartilhamento. Rejane, A cada obrigada. conversa com você, eu aprendo muito. E é muito bacana a gente ter pessoas ao nosso lado, pessoas de uma energia positiva, pessoas que querem o bem do ambiente, do mundo em que ela convive, pessoas que lutam, que se esforçam, que enfrentam as suas dificuldades e que inspiram outras pessoas, né? Ó, eu São vou pessoas de terminar luz. contando uma história, rapidinho. Agora você fala e Tá. inspira. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi foi o ano passado. Eu acho que foi ano passado. Eu tenho um filho aí de 18 anos que, ao eu fazer algum evento, alguma coisa, ele olhou para mim e falou assim: Mãe, você é a minha inspiração, eu quero ser assim. Aquilo Olha. mexeu tanto comigo, porque eu pensei, gente, ele poderia falar que ele quer ser igual o pai, a gente pensa nisso, né? Aham. E ele participa aí da minha luta diária, dos meus desafios, das minhas conquistas, das minhas diversas lágrimas, e ainda assim ele disse que eu era uma inspiração para ele. Acho que é isso que a gente tem que deixar de recado, né? Para a É verdade. nossa família e para a sociedade. É verdade. Perseverança e fazer tudo com amor, né, Rejane? Com muito amor e muita gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, muita gratidão a você que vai estar assistindo. A gente sabe que esse horário é desafiador aí para quem toca os seus negócios, né? Então muita gente me avisou, eu já deixa gravado que eu quero assistir. Então a gente vai deixar aqui gravado. E Bruna, seguimos juntas. Muita gratidão por todo o seu acolhimento, por todo o seu amor, por toda a sua força. Continue aí impactando a vida, né, de muitas mulheres, de muitas empresárias, de muitas mães de família, que você é luz por onde você passa. Gratidão por Somos existir aí luz. no nosso mundo e que Deus Obrigada. continue a te abençoar e a te iluminar sempre. Amém. Todos nós. Obrigada, Rejane. Um beijo Por para nada. todo mundo. Vou salvar a live no meu perfil. Tá Beijo. joia. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.